Falado isso, eu espero que vocês estejam com o coração aberto, né, para a gente fazer essa experiência. Esse método que a gente vai usar aqui é um método que ilumina o nosso corpo. Tá? Então, nós temos dificuldades com o nosso corpo para sentar, porque ele não está sendo olhado. Então, é como eu tenho dito nos cursos, é assim, quando você não olha para o corpo, ele aparece. Quando você olha para o corpo, ele desaparece. E quando você não olha para o corpo, você não está cuidando dele. Você senta de qualquer jeito, você anda de qualquer jeito, você se mexe de qualquer jeito. Aí, o esforço do corpo é o tempo todo de estabelecer equilíbrio, saúde, harmonia. Ele está o tempo todo correndo atrás de nós, como uma mãe, como um pai, querendo tirar todos os obstáculos para que a gente seja naturalmente saudáveis. Mas a gente não entende o próprio corpo. A gente está completamente desconectado de nós mesmos. A gente não sabe o que faz bem. O corpo é um sistema, como uma planta. Tá? Então, a nossa consciência habita um corpo. Ela habita, como ela habita uma casa, mas nós sabemos que nós não somos a casa. Às vezes a gente se confunde, a gente acha que é a nossa casa, que nós somos o nosso carro, né? Parece que aquilo vai se tornando uma extensão do nosso corpo. Com o próprio corpo físico é a mesma coisa, nós não somos o corpo. Nossa consciência ela é livre do corpo, mas ela pode habitar o corpo, ela pode movimentar o corpo, e o corpo é dócil. Né? O corpo ele vai aceitando os nossos comandos, mesmo que aquilo faça mal para ele mesmo. Porque se ele tivesse essa inteligência extra, ia ser muito interessante, né? A gente querendo comer alguma coisa e ele podendo falar que não, né? A boca fechando e você tentando, né, enfiar uma garfada de alguma coisa, né? Isso ia ser muito bom para nós, né? Mas o corpinho é isso também, né? Ele é manso, ele aceita, né, qualquer coisa que brote na nossa mente, mesmo que aquilo vá contra ele mesmo. Mas, no final das contas, ele tenta se recuperar o tempo todo. O tempo todo ele está tentando reestabelecer o equilíbrio. Então, esse método é para isso. A gente vai agora tentar iluminar o nosso corpo com a nossa consciência e com exercícios específicos para remover esses obstáculos que foram se instalando pela nossa falta de consciência. Tá? Então, nós vamos iluminar lugares esquecidos do corpo. E vocês talvez nem acreditem, mas a gente vai começar pelos pés. Tá? Então, para sentar, agora eu vou explicar um pouquinho para vocês as partes de todo o corpo. Eu vou quebrar o corpo em regiões, para daí a gente montar de novo o corpo e vocês entenderem qual é a arquitetura do corpo que senta para meditar. Então, o nosso obstáculo, vamos supor assim, para sentar, ele surge porque a gente tem uma ideia mental, a gente tem uma imagem fotográfica do corpo que senta. A gente vê o lama sentado, ou a gente vê aquelas fotos maravilhosas dos livros de yoga. E aí a gente procura a gente traz uma imagem externa e a gente quer só encaixotar o corpo naquela imagem. Então, toda a prática de yoga, incluindo a postura meditativa, ela tem que nascer de dentro para fora. Tá? Então, toda postura ela nasce de uma consciência primeiro. Tem que ter consciência do corpo e ver o que é possível fazer naquele momento e o que não é possível fazer naquele momento e por quê. Aí, entendendo por que não é possível, aí a gente vai ver os exercícios que vão liberar o corpo dos obstáculos e aquilo se torna possível no momento seguinte. Tá? Então, assim, a gente vai tentar apagar um pouquinho da nossa mente o que é uma postura ideal. Tá? Embora eu vá usar aqui a postura mais conhecida e talvez a mais almejada, que é a postura, né, do lótus completo. Mas eu vou apresentar posturas intermediárias, inclusive a postura sentado na cadeira, né, como posturas possíveis, até que a gente possa chegar numa postura de maior estabilidade, como o lótus completo. Tá? Mas eu quero liberar todo mundo da ideia de que a lucidez depende do lótus completo. Né? Lótus completo, a gente vai colocar uma perninha aqui, um pezinho aqui, e outro pezinho aqui. Né? Então, esse é o lótus completo ou Padmasana. Essa postura, ela é conhecida como a postura do conforto real, a postura fácil.
Pois é, né? Tem gente que fala isso. Daí a gente tem que tentar entender por que eles falam isso, né? Por que os mestres falam isso? É porque essa postura, quanto mais estável, base, né? Eu falei para vocês, nós temos uma base no corpo, formada pelos pés, tornozelos, joelhos, quadris, tá? E nós temos um tronco, né? Coluna, musculatura das costas, musculatura do abdômen. Isso aqui, ó. Eu ia falar direto do peito, mas começando daqui, né? Das mãos até chegar no centro do peito, abertura do coração, pescoço, eixo, tá? Então, a gente tem toda essa estrutura. Essa estrutura do tronco, ela depende da base. Quanto mais estável for a base, menos esforços eu tenho para manter o meu tronco elevado. Tá? Então, quando eu aperto, quando eu dou esse nó nas minhas pernas, essa base se torna muito estável. Traz um peso, ajusta o quadril, faz báscula. Amanhã eu vou fazer os exercícios, daí vocês vão entender essa linguagem que eu estou usando. Tá? Mas quanto mais firme for esse nó aqui das pernas, menos esforço eu tenho para manter a coluna elevada. Porém, esse nó é que não é fácil. Então, quando a gente diz essa postura é fácil, porque quando ela é atingida, ela realmente traz conforto. A gente vai entender por quê. Mas para chegar nisso aqui, a gente nem imagina o trabalho que a gente vai fazer a começar pelos pés. Tá? Então, eu não tenho como colocar os meus pés aqui em cima da coxa se eu não tiver trabalhado com os dedos, com a base dos dedos, que amanhã eu vou apresentar para vocês, com o peito do pé e com o tornozelo. Se o meu pé não tiver esse giro capaz de levar a sola do pé para olhar para o céu, a gente não pode nem culpar o pé, não pode ter raiva do pé. Tadinho, a gente sempre botou ele para olhar a terra. Aí chega num dia, você simplesmente bota ele para o céu, olha as estrelas, né? Ele fica louco, não tem como, ele não sabe, vai quebrar. Tem vários ossinhos aqui, estrutura super delicada. O tornozelo está duro, assim, ele está sempre retinho, né, colocado nessa posição, aí de repente você vem e você quer girar ele. Aí a gente quando senta, de repente os nossos joelhos ficam lá em cima, né? Assim, ai, os meus joelhos que não descem, meu quadril que é duro. Às vezes é o tornozelo, é o pé que está todo rígido. Eu acho que vocês vão adorar. Eu tenho amado dar o exercício para os pés porque as pessoas se surpreendem. Elas nunca olharam para os seus pés. Te usa o pé, bota no sapato, tira do sapato, nem olha para o coitadinho, nunca olhou para os dedos, não sabe o que acontece, né? Qual é a dinâmica, né, toda que tem ali no pé que a gente pode sensibilizá-lo, torná-lo flexível, ao mesmo tempo forte, bem conectado com a terra também. É fascinante trabalhar com os pés. Ele muda toda a nossa história de vida. Verdade. Então, o que eu vou mostrar para vocês é isso. Os exercícios vão começar lá pelos pés. Aí eu vou também mostrar para vocês que uma articulação depende da outra para ser trabalhada. Então, se eu quiser trabalhar joelhos, tem que começar pelos pés. Trabalhar quadril, tem que ter trabalhado pés e joelhos. Se eu quiser trabalhar realmente o meu tronco, eu tenho que ter feito toda essa varredura de pés, joelhos e quadris. Tá? Então, as articulações elas são portais umas para as outras. Se eu não entendo essa relação, às vezes eu estou focando um trabalho, vamos imaginar, eu estou lá focando justamente quadril, faço grande abertura, faço trabalho de cócoras e giro cabeça de fêmures, faço um monte de coisa e o problema estava no pé. Né? Então, a gente tem que saber ler o nosso corpo, entender essa relação, como uma parte vai abrindo a outra e vai fazendo esse trabalho gradual. Então daí eu vou explicar essa base toda para vocês. Mas mesmo assim, se a gente ainda não está com esse pé flexível, ao ponto de trazê-los e fazer Padmasana, eu vou mostrar para vocês as posturas intermediárias. Postura da cadeira. A gente tem que abençoar a cadeira, não pode ter preconceito. A gente não pode achar que a nossa prática é menos elevada porque eu não estou sentado no chão, cruzando as pernas, né, como o Buda. Não pode. O Buda abençoou a almofada. Nós precisamos abençoar a cadeira. A gente já vai abençoando porque Maitreya está por vir, né? Maitreya vem sentado na cadeira. Quando ele chegar, a gente já fez metade do trabalho para ele. Né? Abençoem as cadeiras. Até porque a gente
Olha, contemplação, né? Eu falei ontem, tudo que nos falta é mente contemplativa. Na Índia, as pessoas tudo acocoradas, todas sentadas no chão o tempo todo, muito comum. Para eles meditar sentados no chão, eles nem imaginavam outra forma de meditar. Nós, no Ocidente, cadeira, muita cadeira, desde pequenininhos, cadeirinhas, cadeiras, sofá. A gente fica muito tempo sentado na cadeira. Então, é interessante que, num período da nossa prática, a gente saiba abençoar a cadeira, a gente saiba imantar essa postura, marcá-la, trazer essa memória de prática nessa posição. Porque aí, quando a gente estiver sentado no ônibus, no metrô, numa sala de espera, no nosso trabalho, a postura traz a lembrança da prática. É assim que funcionam as coisas. Toda a prática espiritual pega tudo que é comum e abençoa aquilo com o posicionamento da mente. Os mestres fazem isso, eles pegam as coisas que estão soltas na terra, então eles abençoam o fogo, aí a gente bota a vela no altar, eles abençoam a água, daí a gente faz as oferendas, eles abençoam as penas dos pavões, eles abençoam coisas comuns, que a gente tem tudo em casa, tudo que está no templo está na nossa casa. Só que eles abençoam, eles reconfiguram essas coisas e dizem, agora isso é sagrado. Agora, quando você olhar para isso, você vai lembrar do caminho espiritual. Então, nós podemos fazer isso. Né? Aonde a gente for, vai depender da nossa mente fazer isso. Aí a gente abençoa a cadeira. Tá? Então, nenhum preconceito. Aí amanhã eu vou mostrar para vocês as posturas intermediárias, os cruzares de perna que vêm antes do Padmasana e que vão nos dando a possibilidade de sentar no chão enquanto o pé está em trabalho. Tá? Aí eu já vou dizer para vocês, era muito interessante que vocês fizessem a prática de yoga, que vocês tivessem um professor, um instrutor, uma escola. Por quê? Porque esse trabalho que eu vou oferecer para vocês é só uma sementinha. Os exercícios que eu vou passar para vocês é só assim, o broto de um mundo de exercícios que vão aparecer na sequência em que o corpo de vocês vai se abrindo. Então tem muitos exercícios a serem feitos. Eu não vou conseguir fazer isso tudo por vocês, com vocês. Mas eu vou mostrar para vocês, vocês vão entender a dinâmica, vocês vão entender o princípio dos exercícios a serem aplicados. Aí vocês tendo o professor de vocês, a prática de vocês, aí vocês vão entender, esse exercício é para aquilo. Esse exercício aqui também vai ter aquele efeito que a Márcia falou lá no curso. Daí vocês vão ficar com a inteligência, com o método. E depois vocês mesmos vão perceber os exercícios que vocês podem acrescentar. E aquilo que eu der precisa ter continuidade. Isso não vai adiantar nada. Outra coisa importante é entender isso. Como eu falei, a gente precisa ter um momento em que a gente vai cuidar só do corpo, a gente vai estimulá-lo, a gente vai exigir um pouquinho mais dele. Aí quando a gente senta para meditar, ali não é o lugar de ficar exigindo demais do corpo. Ali a gente tem que relaxar. Tá? Então, na prática de yoga, a gente faz os exercícios com intensidade. Na hora de sentar, a gente solta um pouquinho e faz um trabalho intermediário. A gente exige um pouquinho dele, mas um pouquinho relaxa. Então, na hora da meditação, não é hora de exagerar, é hora de trabalhar com o que o corpo permite. Então, na prática de yoga, intensifica, na hora da meditação, ponto médio, tá? Sem exagero, tenta ir um pouquinho, a cada prática vai um pouquinho mais adiante, mas é sempre no ponto médio, sem exagero, para que aquilo não tensione e não machuque. Aí, se vocês fazem essas duas coisas, tem a prática de yoga, tem a prática da meditação, vocês vão andar muito rápido, o corpo vai responder muito rápido, tá? Sem riscos. Tá? Então, como eu falei, temos essa base. Eu vou passar exercícios para vocês para os pés, para os joelhos. Né? Então, os pés, eu vou ensinar vocês a flexibilizar todas as articulações, músculos, tendões, para a gente, enfim, levar o pé para olhar para o céu. Para o joelho, eu vou dar exercícios para vocês
3 classes, né, de exercícios que são fundamentais para um joelho saudável. Não só para sentar. Tudo que eu vou falar para vocês não é só para sentar. Vocês vão, de brinde, ter uma vida muito melhor, né? Vocês vão andar melhor, vocês vão se mover melhor, com mais leveza, mais força. Tá? Mas o principal é que a gente consiga sentar. Mas aí, joelho saudável precisa ser alongado. Daí eu vou apresentar a vocês um alongamento maravilhoso. Vocês vão ver como vocês vão andar melhor, vão sentar com conforto. Eu vou ensinar exercícios de fortalecimento. E vou mostrar para vocês como é importante mover os joelhos. Tá? Então, os joelhos precisam ser alongados, fortalecidos e precisam ter movimento, né? Mobilidade. Se vocês fizerem isso, vocês não vão se machucar. Nível do quadril, vários alongamentos para as virilhas. Né? A virilha ela é um semianel, então, tem virilhas internas, virilhas posteriores, virilhas externas. Tem que entender tudo isso. Daí tem exercício para cada uma, né? Para cada região, né? Das nossas coxas, virilhas, os ossos, né? A gente tem cabeça de fêmur. Então imagina, a gente ou está sentado assim, ou a gente está em pé. Então é praticamente um posicionamento apenas da cabeça de fêmur dentro do nosso quadril. No máximo ele faz esse movimento, né? De 90 graus. Aí, de um dia para o outro, a gente senta e faz um movimento, abriu. Né? Abriu e ainda depois, quando a gente começa a fazer isso, abre e ainda gira. A gente devia ter um esqueleto aqui, né, para a gente mover assim, tudo o que acontece. Parece tão gratuito, né? A gente não sabe a trabalheira lá dentro que está acontecendo para a gente sentar. Então, a gente precisa fazer tudo isso, alongar essa musculatura, aprender agora exercícios que tragam mobilidade dentro do quadril. Então a gente não culpa mais o corpo, porque a gente não consegue ficar sentado. Ele não fez isso, ele não nasceu fazendo isso. A gente tem que oferecer isso para ele. Aí a gente vai aprender a ter paciência com o corpo. Porque se você oferecer isso, ele te devolve. Na medida que ele te devolve, você gera ainda mais confiança de que esse é o caminho. Com o corpo a gente não briga. Com o corpo não é a mente que decide quando que ela quer sentar, como é que a postura vai ser. Isso já é o próprio trabalho da meditação. Uma mente versátil, relaxada, acolhedora. A gente para e vai ver o que o corpo precisa. A gente vai trabalhar paciência, perseverança. Isso já é um trabalho mental. É isso que a gente está fazendo agora. Está visitando o corpo. E a gente vai ter que adotá-lo, porque é só o que a gente tem. Né? Vai fazer o quê? Vai jogar fora? Não vai fazer isso. De novo, a gente vai dormir em paz. Mas assim, vou pegar exatamente isso que eu tenho e eu vou cuidar dos ossos, da pele, dos músculos. Vou entender o que eu tenho, vou entender em que direção eu posso ir agora. Isso é amorosidade, isso é abordagem amorosa e compassiva com o corpo na meditação. Tá? Então, base. Tudo isso a gente vai ter que fazer, né? Cuidar bem. Pés, tornozelos, joelhos, quadris. Isso é terra. Terra. Tá? A gente precisa trabalhar isso porque nessa base não tem força. A gente tem que chegar numa postura tal em que realmente as pernas encontrem a terra. E a terra nos apoia. Aí nesse contato com a terra, a gente vai trazer força sim para sentar. Tem um lugar onde a gente vai ter uma força deliberada. A força da própria consciência que vai ter que estar ali, né, ativando terra, que é essa base do tronco. Tá? Então a gente faz o fio terra com essa base aqui, mas daí a terra se instala nessa região, é um anel, então não é só pela frente, não é só por trás. Esse anel, ele vai ser importante porque é ele que impulsiona a coluna para o alto. A gente não pode imaginar que a coluna vai para o alto por um cabide, né, por um grampo que a gente coloca aqui nos ombros e a gente vai ficar se puxando pelos ombros, pelo trapézio, pelo pescoço. Machuca, dói, é cansativo. É essa região super delicada. Quando a gente machuca trapézio, a região das escápulas, aquilo demora, é uma região difícil de acessar. Então, se poupem. Entendam desde já que a força não está ali. A força está aqui. A gente vai fortalecer o abdômen a partir de exercícios de consciência. São exercícios de yoga, exercícios yogis,
para iluminar o abdômen. Não é fazer abdominal para ter um abdômen de tanquinho, assim, né? Isso aí, se vier brinde, não vai ser nem o caso. A gente vai iluminá-lo desde dentro, musculatura profunda, extremamente importante. O yoga, o meditante, ele tem que entender esse lugar aqui, esse lugar de força, né? Vai nos ajudar a respirar melhor. E ele vai dar essa região do umbigo aqui, né? E um raio, né? Ao redor dele, isso aqui vai fortalecer a nossa base. Mas não pode vir só pela frente. Essa base de força vem por trás, tá? Então, pela frente vem a força do umbigo e do abdômen que entra, né? E tem força. Por trás vem outra força, outra linha de força através da coluna lombar. Então, a lombar, ela tem uma curva natural que precisa estar presente quando a gente senta. Eu não posso ter a lombar achatada ou curvada ao contrário, né? Eu preciso ter essa curva. É uma curva natural. Então, com a pressão da curva lombar, com a pressão do abdômen que dá uma entradinha, eu crio uma pressão que faz uma linha de força surgir para cima, né? Hoje à noite, façam um exercício em casa, lembrando de todos nós aqui, né? Apertem a pasta de dente lá embaixo, assim, ó. Vejam se ela não sai. Tá? Isso é física. Não precisa, né? Isso não é nada sobrenatural. Apertou a base, né? Pela frente e por trás, surge uma linha de força. Quando essa linha de força surge a partir dessa base, devagarinho, isso não surge já de início, porque a gente vai ter que descongestionar o alto das costas e o peito. Mas é natural que com o tempo, toda essa região fique livre de peso, de tensão, de congestionamento mesmo, tá? Aí eu vou aliviar as costas, os ombros vão também ficar livres de tensões. Aí é natural que eu consiga agora começar a abrir mais. Eu solto os ombros, porque eu com o ombro tenso, eu recolho o peito, né? Então esse vai ser o foco do nosso curso. Né? Como é que eu abro o coração? Aí amanhã eu vou falar mais sobre essa história do coração para vocês, super importante. Tá? Aí eu começo a liberar o peso das costas, aí eu começo a soltar os ombros, aí nós vamos fazer um trabalho para a abertura do peito. Só antes, né, terminando as costas. Então eu estou com a curva da lombar, que eu vou estabelecer, e junto com isso eu vou estabelecer uma musculatura firme das costas. As costas, elas são um espaldar natural, com uma cadeira, né? Mas nós no Ocidente, assim, a gente ficou especialistas, né, em apoios externos. Então agora eu não sei mais para que serve as costas, e eu quero uma parede, eu quero um espaldar, é isso que eu quero. Mas a gente já nasceu com espaldar, mas coitado, está esquecido, né? Lugares esquecidos. A gente vai iluminar as costas e vai descobrir para que elas foram feitas. Elas são as nossas protetoras, né? Tá ali, né? Não precisa mais de guarda-costas, agora a gente tem as nossas próprias. Ali fortalece, aí tem práticas, tem posturas de yoga que vão fazer isso, ó. Então a gente vai trazer flexibilidade para a nossa coluna, né? Vários exercícios só para quebrar a rigidez. Porque a coluna, uma vértebra vai se acoplando, colando na outra, e aí a gente vai tendo uma coluna rígida, que não tem mobilidade, né? Para fazer flexões, para girar, para estender, né? Vai ficando uma coluna dura. Então a gente vai ter exercícios que quebram a rigidez da coluna toda, aí a gente abre espaço entre as vértebras, tem uma coluna linda, alta, elevada, com as suas curvas preservadas, e aí a gente joga a massa muscular, né? Isso é pura arquitetura, né? Aí a gente está lá com a estrutura óssea, linda, estruturada, né? E aí a gente joga a massa muscular para sustentar essa estrutura que a gente está liberando e montando. Musculatura é para isso, é para sustentar o esqueleto. Aí eu tenho essas costas, né? Estão fortalecidas, livres de tensões e dando conta da nossa postura. Daí quando eu chegar no nível do coração, é muito, isso que eu falei, a postura, ela favorece o teu olhar. Se você está com as suas costas, né, sem planejamento nenhum, sem liberdade nenhuma consciência, a nossa tendência, por todos os nossos hábitos diários, né, a gente vai ficando assim, ó, assim, curvados, barrigudos, coração, né, escondido. Aí, como é que você vai fazer Prajnaparamita desse jeito? Me conte.
como é que você vai dizer assim, que venham os fenômenos? Estou pronto, pronta. Não vai fazer nunca. Que venham os fenômenos amanhã, hoje não. Né? Assim, hoje não vai dar, não foi um bom dia, né? Não quer ver nada. A gente com uma postura dessa, a gente não quer nem ver as pessoas. A gente não quer nem encarar a segunda-feira. Não quer ver ninguém. E só quer ver algumas coisas. Não é? Então, o corpo, ele é lindo. Porque o corpo, ele é a expressão da nossa energia, da nossa mente. Saibam entender seu corpo, vocês vão entender tudo. Vocês vão entender como é que a mente opera. Porque tudo que está instalado no corpo começou na mente. O corpo é a expressão dos nossos sonhos mentais. A gente se sonhou humano um dia, não é que o corpo nasceu? É assim. Então, entenda seu corpo, que você vai entender sua energia, que você vai entender sua mente, vai entender tudo. É? Então, quando eu falo do peito aberto, eu estou falando de Prajnaparamita, mas a gente já está fazendo isso com coisas óbvias. Né? Como é que a gente vai, se a gente não consegue nem se abrir para o vizinho, para o pai, para a mãe, para o filho, para a esposa, para o marido, como é que a gente vai se abrir nesse campo vasto, imenso, de fenômenos super sutis? Então vai ter isso. A postura física é a postura sutil interna. Se não está dando para a gente se abrir, né, nesse nível sutil, vamos começar por aqui, pelo grosseiro, porque vai abrir o restante. A postura do corpo tem um impacto direto na nossa visão sobre as coisas. Daí a gente vai fazer isso. Vai começar com o trabalho pelas mãos, né? Então as mãos são expressão daquilo que vai no coração. Assim como os olhos, tá? Então, a forma como a gente olha, a forma como a gente toca as coisas, as pessoas. Você não precisa perguntar, como é que está teu coração hoje? Fica bem quietinho, só olha para a pessoa. Primeiro veja se ela te olha. Daí você veja que força ela está descarregando nas coisas. Você vai entender se ela está bem ou não está bem, você vai entender se você pode falar, se você não pode. Você vai entender qual é o chá que você vai fazer hoje para ela. Né? Daí a gente vai achar, né, que os mestres fazem, que eles têm poderes especiais. Aos nossos olhos vai ser um poder especial, mas não é. Eles só sabem contemplar as coisas, porque está tudo aberto. As pessoas são um campo aberto. Daqui a pouco você vai entender, não é nem que você vai ouvir o pensamento da pessoa, você vai pensar o que ela está pensando, daí você sabe que ela está pensando aquilo. Porque os pensamentos não estão fechados ali numa caixinha craniana. Os pensamentos estão assim, ó, cuidado. É só a gente se sutilizar. Mas a gente não vai se sutilizar para virar malandro, né? Para querer invadir, assim, começar a entrar, né, no universo do outro. Não pode. A gente vai se sutilizar para justamente ajudar os outros a se sutilizarem também. Né? Serem mais felizes, mais leves. Aí, eu acho isso maravilhoso, que a gente tenha essa prática com o corpo, que pode nos levar para isso. Então, se meditar está difícil, ainda não tem conforto, o trabalho com o corpo, ele facilita, porque tem muitos ruídos que estão instalados no corpo, que tem uma ligação direta com os ruídos mentais. Aí você aprende a lidar com o teu corpo, é como se você fosse desmanchando algumas regiões de complicação da própria mente. Então, o corpo é um veículo para a gente acessar o mundo mental. Eu recomendo, faço propaganda assim, de graça. Façam yoga. Façam realmente. Só não vão por causa do bem-estar físico, porque isso é detalhe. Vocês vão lá e vocês exijam isso do professor. Você fala assim, eu quero a iluminação. Você tem? Porque bem-estar eu já tenho, né? Eu quero iluminação, você, por favor, você me ajude. Eu quero desenvolver um corpo de yogi. Aí você está ajudando o teu instrutor, porque ele vai ficar assim,
Ele não vai ter como dizer eu não tenho. Ele sabe, ele vai estar cometendo uma heresia com a própria linhagem que ele está dizendo que sustenta. Ele vai dizer, você veio no lugar certo. Pode deixar. Aí ele vai correr também. Vocês têm que querer isso. Exige isso do professor, do instrutor de yoga. Porque você desperta ele também. Às vezes vai que ele esqueceu. Vai que todo mundo só vai lá pedindo bem-estar. Eu estou com uma hérnia de disco, por favor, você pode me ajudar? Daqui a pouco ele é um fisioterapeuta. Daqui a pouco o yoga está indo fazer um curso de fisioterapia. Vai fazer medicina. Ou ele começa a ter uma consultoria. Agora ele já tem um médico consultor do lado. Ele já vai perdendo a confiança na sabedoria do próprio corpo. A gente pode contar com essa inteligência da medicina, né? Realmente pode, porque isso ajuda muito. Mas não pode esquecer por que a yoga existe. Né? A yoga é uma prática de sabedoria, não é uma ginástica. Perguntas. Acho que isso poderia ser quase uma abordagem inicial, né? Amanhã a gente pode detalhar, mas talvez vocês queiram perguntar alguma coisa.